Olá, vamos para mais uma aula aí, ó. É o Present Perfect, essa estrutura aí, o presente perfeito, tá? Dizem que não existe no português e os dubladores traduzem no passado simples, porque o brasileiro fala mais assim. Eu vou passar das duas formas. Por exemplo, você tem trabalhado? Ou você trabalhou? Have you worked? Have you worked? Isso não precisa, nessa estrutura você não precisa falar quando ou que horas que algo aconteceu, tá? Ao contrário daquele did lá. Aquele sim, eu posso falar, eu trabalhei ontem, I worked yesterday. Agora, por exemplo, se eu for falar I have worked, não existe eu falar I have worked yesterday. Até porque ao pé da letra fica estranho, eu tenho trabalhado ontem, tá? Então, por aí já vemos que não precisamos especificar quando ou que horas algo aconteceu. Então vamos lá, retomando. Você tem trabalhado ou você trabalhou? Have you worked? Você tem estudado ou você estudou? Have you studied? Eu tenho estudado ou eu estudei? Have I studied? Have I studied? Nós estudamos? Have we studied? Have we studied? E nós temos secado, ou nós secamos, have we dried? Have we dried? Eles secaram, have they dried? Have they dried? Tá? E fica assim, é sempre com a terceira coluna dos verbos, ou seja, para quem segue aquela tabela é o passado particípio, mas traduz no passado simples. E agora as respostas. Você ou vocês têm trabalhado, ou vocês trabalharam. You've worked. Vocês estudaram. You've studied. Eu estudei. I've studied. I've studied. Ah, não existe falar I've studied yesterday. Isso não existe. Só se fosse naquele perfeito, tá? No passado lá. No passado simples. Aí sim, I studied yesterday. Aí não precisa falar quando. I've studied. Eu me sequei. I've dried. Nós secamos. We've dried. We've dried. Nós trabalhamos. We've worked. Eles trabalharam. They've worked. They've worked. Eles estudaram. They've studied. They've studied. E a negativa. Vocês não estudaram, ou ao pé da letra, vocês não têm estudado. You haven't studied. You haven't studied. Mais uma vez, dublador vai traduzir no simples, tá? Vocês não estudaram porque falamos mais assim, só por isso. Vocês não secaram. You haven't dried. Eu não sequei. I haven't dried. Eu não trabalhei. I haven't worked. Nós não trabalhamos. We haven't worked. Nós não estudamos. We haven't studied. Eles não estudaram. They haven't studied. Eles não secaram. They haven't dried. E abaixo aí, como dizem na gramática, terceira pessoa. Para quem não sabe, é aquele ele. Tudo que me refiro a ele, tá? Ele ou ela. Isso é terceira pessoa. E só vai mudar que no lugar do have, para he, she e it, vai ser has. Só isso. Na pergunta vai ser has. E a terceira coluna, do mesmo jeito, o passado particípio. Tá? Não é porque é has que vai mudar tudo. Não. Só vou trocar o have por has. Ele trabalhou? Has he worked? Ela trabalhou? Has she worked? Funcionou? Ou se quiser traduzir, isso funcionou? Has it worked? Has it worked? Tá? Ele estudou? Has he studied? Ele secou? Has he dried? Ela secou? Has she dried? Ela trabalhou? Has she worked? Tem funcionado? Ou funcionou? Has it worked? E agora eu vou responder. Ele trabalhou. He's worked. Ô, teacher, mas como que eu vou saber se não é he is? Simples, porque está worked aí. He's worked. Ele tem trabalhado. Tá? Então, como é a terceira coluna dos verbos, a terminação A do ido, vamos saber que a abreviação aí é do has, he's worked. Ela trabalhou. She's worked. Funcionou. It's worked. It's worked. Relembrando que não é obrigado a traduzir o it. E a negativa fica hasn't.
Ele não trabalhou. He hasn't worked. Ele não estudou. He hasn't studied. Ela não estudou. She hasn't studied. Ela não secou. She hasn't dried. Não secou. It hasn't dried. Pode soar estranho. Como assim não secou? A máquina, tá? O it é para coisas. A máquina não secou. Eu troco o it por o nome. The machine hasn't dried. Tá? E vai fazendo isso aí, trocando os verbos por outros verbos e vice-versa, trocando os pronomes por nomes, que é para isso que eles servem. Ok? Bye bye, see you next class. Até a próxima aula.